A Árvore da Vida, do mundo da dor ao da felicidade. Esse é o terceiro e-book pertencente a uma trilogia que visa servir como fonte de informação e inspiração, ferramenta facilitadora para a sua busca pessoal, ligada ao autoconhecimento. Caso você não conheça um ou ambos e-books anteriores, eu fortemente recomendo que o faça antes da leitura deste, já que as informações foram preparadas em um crescente em busca do despertar interior. Este novo trabalho está baseado em teorias científicas da física, especialmente a astronomia e cosmogonia, associadas à alquimia, à genética, mitologia nórdica, misticismo religioso e conceitos esotéricos. Eu os convido a vir comigo e experienciarmos estas aventuras. Eu sou Maria Pereda, ou MC Pereda, e a minha apresentação, currículo, está nos outros e-books ou videobooks, os quais novamente recomendo que assistam ou leiam antes deste. Vamos avaliar os pensamentos que darão o tom deste trabalho. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Essa frase é de Carl Gustav Jung. Escutai em vós mesmos e olhai no infinito do espaço e do tempo. Lá ressoam o canto dos astros, a voz dos números, a harmonia das esferas. Cada sol é um pensamento de Deus e cada planeta um modo desse pensamento. É para conhecer o pensamento divino, ó almas, que desceis e subis penosamente a rota dos 7 planetas e de seus 7 céus. Que fazem os astros? Que dizem os números? Que rolam as esferas? Ó alma perdidas ou salvas, eles dizem, eles cantam, eles rolam vossos destinos. Trecho do livro Os Grandes Iniciados, livro 3, atribuído a Hermes Todd. Ó, sou a própria consciência. O mundo é como exibição de um prestidigitador. Então, como e onde poderia haver em mim qualquer pensamento de aceitação ou rejeição? Desde Brahma até as folhas na relva, sou verdadeiramente tudo. Aquele que sabe disto, libera-se com certeza dos conflitos, torna-se puro, pacífico e indiferente ao que é conseguido e ao que não é. Abandona por completo tais distinções como eu sou ele e eu não sou isto. Considera tudo como eu e ser feliz sem desejos. Esse trecho faz parte do Astavakra Samhita. A Árvore da Vida. A filosofia e a sabedoria da Árvore da Vida é encontrada com uma mesma simbologia em diferentes culturas. O principal aspecto em comum é dado pela perpétua evolução, sempre em ascensão vertical, subindo em direção ao céu. A árvore também representa o caráter cíclico da evolução cósmica, vida, morte e regeneração. Nessa perspectiva, a árvore abrange 3 níveis do cosmos. As raízes atingem o universo subterrâneo e as profundezas. O tronco está na superfície da terra e os galhos e as folhas alcançam o ponto mais alto, atraídos pela luz do céu. Portanto, para melhor entender esse caminho a partir das raízes dentro do solo, que significa os elementos da terra e da água, a germinação e direcionamento para cima, através do elemento ar e fogo do sol, podemos aproveitar a bela analogia dada por este texto espiritual e alquímico. Todas as coisas são a mesma coisa, vibrando em padrões diferentes. Assim como a água, vapor e gelo
são a mesma coisa, vibrando em frequências diferentes? A matéria e a energia são a mesma substância, vibrando em distintas frequências. Frequências mais elevadas, podemos considerar o vapor, que seria relativo à consciência. Frequências médias, vamos considerar a água, o seu estado líquido, que seria a representação do espírito, ou até a energia eletromagnética. Frequências mais baixas, vamos chamá-las de gelo, que seria equivalente ao estado da matéria, estado denso. Todas as coisas são o espírito vibrando em frequências diferentes. A matéria é a energia solidificada. A matéria é a energia do espírito vibrando em uma frequência mais baixa. Seu corpo é o espírito solidificado, o espírito cristalizado. Seu espírito não está no seu corpo está no seu espírito. Conforme você eleva suas vibrações, você se torna mais como espírito, movendo-se mais próximo do espírito como fluido, energia, tornando assim a sua criação da realidade mais maleável e mais facilmente mutável. Esse texto está baseado nos ensinamentos de Bashar. Quem não conhece o Bashar pode encontrá-lo na página da internet Bashar, BASHAR.org. Vamos conhecer melhor o conceito da árvore da vida através de diversas definições dadas por outras filosofias, religiões ou povos. Então o texto vai se chamar de As Árvores da Vida. O conhecimento iniciático sempre se utilizou de imagens específicas para representar o cosmos, o universo, a vida espiritual e suas múltiplas formas de manifestação, evolução e involução. De acordo com os postulados da psicologia interior, essas realidades eram representadas em linguagem simbólica, parabólica e ou metafórica. Temos símbolos universalmente aceitos por todas as culturas e pensamentos, como as montanhas, os templos, as espadas e os cálices, e temos também as árvores sagradas. A árvore misteriosa, situada no centro do paraíso, é um símbolo encontrado em todas as culturas espirituais, representando a estrutura do universo. Normalmente seus galhos tocam os confins do infinito e suas múltiplas dimensões. Seus frutos representam os atributos positivos do eterno. Sem exceção, a árvore sagrada fez parte das tradições genesíacas de povos, tais como os maias, astecas e incas, os egípcios, os cabalistas hebreus, persas, druidas, povos nórdicos, chineses, japoneses, coreanos, maores, nativos africanos e etc. Vejamos alguns exemplos como ilustração. A árvore Bodhi, a árvore do Buda. É universalmente reconhecida a imagem do Buda Sakyamuni, recebendo sua iluminação após 49 dias de meditação profunda, sentado sob a árvore chamada de Bodhi, normalmente representada como uma figueira na Índia. Na verdade, um trabalho profundo de iluminação dos 49 níveis de sua mente pela energia sagrada da Kundalini, simbolizada pela árvore do bem e do mal. Já na Bíblia lê-se: comereis dos frutos de todas as árvores, menos da árvore do bem e do mal, ou seja, da árvore do conhecimento. O fruto do conhecimento era proibido, já que através dele nos tornaríamos deuses ao iniciar o processo da queda, seguido da ascensão. Por isso mesmo, essa importante árvore ser considerada na Ásia como a árvore da vida. Afirmam as traduções budistas que a árvore sagrada protegia o Buda das investidas do demônio Mara. Ela o protegia envolvendo
o iluminado com os seus galhos, por vezes representados como várias serpentes ou até uma só grande serpente, chamada também de Naga. A árvore escandinava. A versão nórdica da árvore da vida está bem detalhada nos Eddas, E-D-D-A-S, a Bíblia Escandinava, uma coletânea de contos de fundo esotérico, chamada de Yggdrasil, Y-G-G-D-R-A-S-I-L, Yggdrasil. Essa árvore representa o deus Ygg, ou Odin, e era um gigantesco freixo situado no cimo de uma montanha. Yggdrasil servia do abrigo para as reuniões e concílios dos deuses, e seus galhos ultrapassavam os limites do céu. 4 servos, os Devarajas, se alimentavam de seus brotos. Em seu topo vivia uma majestosa águia, o espírito. Em suas raízes se encontrava a poderosa serpente Nidhugg, a Kundalini a ser desperta. Essa árvore sagrada era eterna porque estendia suas 3 raízes, as forças primárias, até 2 fontes, a da primavera e a da sabedoria, guardadas pelo lobo Fenris, representando a lei, e pelo gigante de gelo Mimir, as forças instintivas da natureza. A árvore de Yggdrasil é a única potência capaz de levar os mortos na batalha para o Valhalla, o paraíso, e de impedir o fim do mundo dos deuses e dos homens. Esse fim do mundo entre os nórdicos chama-se Ragnarok. Vejamos o poema Havamal, no qual, através do sacrifício, pendurado na árvore, as runas são reveladas a Odin. Ou seja, ele atinge o estado de sabedoria e iluminação através do conhecimento das runas. Diz o poema: sei que fiquei pendurado naquela árvore fustigada pelo vento. Lá balancei por 9 longas noites, ferido por minha própria lâmina, sacrificado a Odin, eu em oferenda a mim mesmo, amarrado à árvore de raízes desconhecidas. Ninguém me deu pão, ninguém me deu de beber. Meus olhos se voltaram para as mais entranháveis profundezas, até que vi as runas. Com um grito ensurdecedor peguei-as, e então tão fraco estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também. Uma palavra e depois a seguinte conduziram-me terceira, de um feito para o outro feito. Havamal. Havamal é também conhecido como a balada do mais alto, os ditos de Har ou os ditos do mais alto. É um dos poemas incluídos na Edda Poética, uma coleção de poemas em nórdico antigo, preservados inicialmente no manuscrito medieval islandês chamado de Codex Regius, do século XIII. Ao avaliar esse poema, é nítido que ele fala da queda, seguida da ascensão da consciência, sendo que cada runa alcançada gera um padrão similar ao dado pelas Sefirotes da Cabala hebraica. São níveis de estados de consciência que são atingidos em cada runa, em cada frequência. Cada runa tem um nome e tem um canto, tem uma música, uma frequência, um som que a ativa, que a faz funcional e ativa a mente, a consciência humana e a leva à ascensão. Para entender melhor isso, vamos estudar os 9 mundos da cosmologia nórdica. Na mitologia nórdica, Yggdrasil é uma árvore colossal, que é o eixo do mundo. Localizada no centro do universo, ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, cujas raízes mais profundas estão situadas em Niflheim, um mundo sombrio onde ficavam várias árvores assombradas e solo onde não se produzia nada, escuridão profunda com gigantes e terríveis monstros. No tronco ficava Midgard,
o mundo material dos homens. A parte mais alta, que se dizia tocar o sol e a lua, chamava-se Asgard, a cidade dourada, a terra dos deuses. E Valhalla, o local onde os guerreiros vikings eram recebidos após terem morrido com honra em batalha. Conta-se que nas frutas de Yggdrasil estão as respostas às grandes perguntas da humanidade. Por esse motivo, ela sempre é guardada por uma centúria de valquírias, denominadas protetoras, e somente os deuses podem visitá-la. Nas lendas nórdicas, dizia-se que as folhas de Yggdrasil podiam trazer pessoas de volta à vida e apenas um de seus frutos curaria qualquer doença e até mesmo salvaria a pessoa à beira da morte. A árvore cabalística. Os místicos judeus, ou cabalistas, se referem a um jardim repleto de árvores frutíferas. Em seguida, estabeleceram duas delas, a árvore da ciência e a árvore do bem e do mal, onde, no meio do Éden, as transformaram no centro de todo o drama da humanidade. A árvore sefirótica, ou cabalística, é um desenho mágico-filosófico que representa a Adam Kadmon, ou homem cósmico, Deus e as muitas dimensões onde ele se manifesta e trabalha. Na verdade, é uma tentativa de esquematizar de forma diagramática as forças universais. A árvore sefirótica possui 10 galhos, ou emanações divinas, que seriam os 10 mundos ou dimensões. Podemos notar a relação entre cada uma dessas sefirotes e as diversas ordens de seres espirituais que se manifestam no universo. Para a ciência da física teórica moderna, considera-se a existência de 9 dimensões de espaço e uma 10ª como sendo a 10ª de tempo. Interessantemente, isso se encaixa perfeitamente na árvore cabalista. Igualmente ao que se refere às runas e aos mundos da árvore de Yggdrasil, cada sefirot possui seus atributos, seus poderes, suas virtudes. Conhecendo os mantras, ou seja, chamado também de música das runas, no caso aqui das sefirot, podemos chamar até de mantras, exercícios, para se entrar em contato com essas dimensões, temos a possibilidade de nos conectar aos atributos dos seres daqueles mesmos planos. Parafraseando o grande Hermes, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está fora é como o que está dentro e vice-versa. Descobriremos assim o motivo de se estudar o diagrama sefirótico ou a árvore da vida nórdica, entre tantas outras representações com similares informações. É dito que as potências divinas, angélicas e elementais, quando invocadas, fazem vibrar nossos diversos corpos interiores, e as virtudes e poderes desses deuses sefiróticos se farão sentir nos átomos anímicos por pura ressonância. Na Cabala, ou Cabalá, como queira, as 3 primeiras emanações, chamadas de Keter, Chokhmah e Binah, são batizadas com o nome de coroa sefirótica, ou triângulo divino, e representam a chamada Santíssima Trindade de todas as religiões solares. São as 3 forças primárias organizativas de tudo o que é e o que será. A partir daí, temos as 7 sefirotes, que vêm a ser os 7 mundos, ou planos, vêm a ser os 7 corpos de nossa constituição interna, ou seja, Chesed e Yesod, temos nossos corpos internos, e Malkut, o reino, vem a ser nosso corpo físico. Esse texto foi extraído parcialmente e foi alterado do link da página da internet gnosisonline.org, que eu fortemente recomendo que conheçam. Vamos agora fazer uma correlação entre a árvore Yggdrasil e os 9 mundos por ela sustentados, com o que é dito pela própria física teórica moderna.
Buscando expandir o tema e sob outros ângulos, eu vou introduzir um texto extraído do livro Parallel Worlds, que é Mundos Paralelos, de Michio Kaku, e o artigo publicado, vindo dele mesmo, na revista Prospect. E é importante dizer que Michio Kaku é uma importante referência na física moderna, sendo um professor de física teórica da Universidade da cidade de Nova York. No artigo ele diz: o universo está fadado a acabar. Mas antes que isso aconteça, poderia uma civilização avançada escapar para um universo paralelo através de um buraco de minhoca? A ideia soa como ficção científica, mas é compatível com as leis da física e da biologia atuais. O universo está fora de controle, em processo de aceleração desenfreada. Com o tempo, toda a vida inteligente se verá diante da perspectiva do fim, o grande congelamento. Uma civilização avançada precisa partir em sua última viagem, fugindo para um universo paralelo. Na mitologia nórdica, Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, começa quando a terra é presa nas garras intransigentes de um frio de gelar os ossos. O próprio céu congela, enquanto os deuses caem mortos em grandes batalhas contra serpentes malignas e lobos assassinos. O sol e a lua são devorados, e as trevas eternas descendem sobre a terra árida e congelada. Finalmente, Odin, pai de todos os deuses, cai morto também, e o próprio tempo chega ao fim. É possível que essa lenda antiga tenha previsto o futuro que nos espera? Pergunta Michio Kaku. Desde o trabalho de Edwin Hubble, na década de 1920, os cientistas sabem que o universo está se expandindo, mas a maioria deles acreditava que, à medida que o universo envelhece, essa expansão iria desacelerar. Entretanto, alguma força desconhecida estava distanciando as galáxias, o que provoca a aceleração do processo de expansão do universo, com o consequente congelamento. Os físicos voltaram correndo às suas pranchetas e se deram conta de que alguma energia escura, de origem desconhecida, algo semelhante à constante cosmológica de Einstein, estava agindo com uma força antigravitacional. Para aprofundar o mistério, os dados mostraram que 23% do universo consiste de matéria escura, uma forma bizarra de matéria que é invisível, mas tem massa. Embora o conceito de deixar nosso universo moribundo para entrar em outro soe como uma maluquice total, não existe lei da física que nos proíba de entrar em um universo paralelo. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê a existência de buracos de minhoca, ou portais que interligam universos paralelos, às vezes descritos como pontes de Einstein-Rosen, ou, como apresentado na mitologia nórdica, a ponte do arco-íris, chamada de Bifrost ou Bifrost. Devido a essa expansão ou inflação do universo, Andrei Linde, da Universidade de Stanford, postulou que universos pais geram universos bebês, num ciclo contínuo e interminável, como bolhas de sabão que se dividem em duas bolhas menores. Além das 3 dimensões que conhecemos tradicionalmente, que seria comprimento, altura e largura, haveria mais 6, sem contar o tempo, que também é uma dimensão, tratado também, como uma dimensão desde o advento da teoria da relatividade, chegando às mesmas 9 realidades e mundos consideradas nos Edas, na Bíblia nórdica, fonte máxima de inspiração. Novas teorias da física postulam mais 2 dimensões, podendo chegar até 11, considerando a 11ª como tempo novamente. Para criar as condições fantásticas necessárias para abrir um buraco de minhoca com energia negativa ou criar um falso vácuo com energia positiva, talvez fosse preciso dispor de um quebrador cósmico de átomos. Os físicos estão tentando construir aceleradores de mesa capazes, em princípio, de atingir bilhões de electronvolts.
Eles utilizaram raios laser poderosos para alcançar uma aceleração energética de 200 bilhões de elétron-volts por metro, um novo recorde, e abrir a passagem para universos paralelos e, quem sabe, outras dimensões de realidade. Realmente, muito parecido com o que prega a mitologia nórdica, com a existência de 9 mundos separados e interligados apenas pela Bifrost, ou ponte do arco-íris, ou separados, quem sabe, pela percepção de dimensões e paralelismos alternados. Aí termina Michio Kaku dizendo: algum dia desses nos sentiremos como Odin, Thor e Heimdall, disparando poderosos raios para conectar a ponte do arco-íris, como passagem para novos mundos. Um belíssimo texto filosófico, onde um físico teórico utiliza a mitologia para fazer um paralelo com a realidade hoje que os cientistas dizem. O credo em que mundos que não vemos, por estarem separados por frequências e densidades diferentes da nossa, existem, mas podem ser conectados por uma ponte do arco-íris, por um buraco de minhoca ou uma ponte de Einstein-Rosen, como queira. Agora vamos entrar um pouquinho mais na alquimia e vamos falar primariamente do Ouroboros, a energia circulante, a ascensão e a descensão pela árvore da vida através desse foco. Em algumas religiões, a serpente é culpada pela queda ou descensão do nível da consciência e vibração. Entretanto, para outras culturas e ou filosofias, ela representa o potencial necessário para a ascensão ao topo da árvore da vida. Não é à toa que a sua imagem é diretamente associada às árvores. Então, em todas essas mitologias, em todas as religiões, sempre há uma serpente em uma árvore. Pelo menos esse é um ponto em comum. O círculo do Ouroboros encerra o princípio do alfa e do ômega, conectados por uma eterna energia circulante, intercambiável. Não há fim sem o começo, e vice-versa, tal como no Ragnarok, quando havia a morte desses deuses pelo congelamento, eles renasciam em um outro universo e tudo começa de novo. Ouroboros, ou Ouroboros, é uma criatura mitológica em forma de serpente, minhoca ou cobra, às vezes até apresentado como um dragão serpentinho, que engole a própria cauda, formando um círculo, e por isso simboliza o ciclo da vida, a eternidade, a mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a ressurreição, a criação, a destruição e a renovação. Além disso, muitas vezes, o Ouroboros está associado à criação do próprio universo. O ovo filosofal, o ovo primordial, aquele ovo que nós discutimos no videobook anterior. Primeiramente, vale lembrar o termo Ouroboros, que ele vem do grego, formado pelas palavras oura, que significa cauda, e boros, do verbo comer ou devorar. Por outro lado, estudiosos afirmam que a origem etimológica do termo Ouroboros vem do hebraico, na qual ouro significa rei e ob significa serpente. Figura mitológica, muitas vezes religiosa, que representa uma conexão entre os homens e Deus, o Ouroboros está presente em muitos textos antigos do Egito, da Grécia, da Índia, do Japão, e ainda é encontrado na cultura dos astecas, povos pré-colombianos que viviam na península de Yucatán, uma vez que o deus serpente, conhecido como a serpente emplumada ou Quetzalcoatl, surge mordendo a cauda. No geral, em diversas culturas, o Ouroboros está representado com a forma circular e faz referência à criação do universo, podendo simbolizar a continuidade, o tempo, o eterno retorno e o renascimento da Terra. No budismo, o Ouroboros simboliza o olhar para si como forma de evoluir espiritualmente,
marcado pela ausência de início e fim. Por sua vez, na alquimia, é usado como um norteador das estações do ano, dos céus, a partir da representação da serpente que devora a própria cauda, simbolizando dessa forma a energia cíclica da vida, a unidade primordial, a totalidade do mundo. Ademais, o Ouroboros é o símbolo do deus romano Janus, deus do início, das entradas e das escolhas, da serpente bíblica do Jardim do Éden, do símbolo chinês do Yin Yang e da própria serpente, representada pela mitologia nórdica em Yggdrasil. Na Índia, o Ouroboros é representado pelo dragão circulando a tartaruga que suporta os 4 elefantes que seguram o mundo, simbolizando dessa forma a força da criação. Na Yoga, o Ouroboros representa a energia da Kundalini, ou seja, o poder divino. Não obstante, no gnosticismo, essa cobra simboliza a alma do mundo, bem como a eternidade. Agora, de certa forma, complicando, para posteriormente simplificar, vamos estudar a versão alquímica dos mundos, níveis de consciência ou realidade percebida, ligada à manifestação de frequências na forma da música das esferas. A teoria da harmonia das esferas remonta ao filósofo grego Pitágoras, 570 a 496 a.C. Segundo uma lenda contada por Lambilochos, quando Pitágoras ouviu diferentes sons produzidos pelos martelos de uma oficina de ferreiro, percebeu que os valores dos sons podem ser expressos em relações quantitativas e, portanto, em valores numéricos e em proporções geométricas. Servindo-se de instrumentos de corda, descobriu a relação existente entre as frequências das vibrações e a altura do som. De acordo com a teoria de Pitágoras, todo o universo é composto de harmonia e número. Tanto a alma microcósmica como o universo macrocósmico teriam sido unidos segundo relações de proporcionalidade ideais que se exprimem numa gama de tons. A altura das notas de cada planeta na escala de tons celestial pode ser regulada pela velocidade de sua rotação, estando as distâncias entre eles relacionadas com os intervalos musicais. O famoso astrônomo Kepler veio tornar o sistema mais complexo, na medida em que atribui a cada planeta uma completa gama de tons. Esta é a sequência que julgou ter sido descoberta por Kepler. Segundo ele, a Terra segue o seguinte tom: Mi, Fá, Mi. Na imagem projetada, Pitágoras aponta para os ferreiros que o inspiraram. Aqui, esses estão a trabalhar no interior de uma orelha. Kircher, que é o artista, descreve com grande minúcia sua maravilhosa concepção anatômica, com a ajuda de um martelo e uma bigorna. A correlação entre as 9 esferas e as chamadas 9 musas segue uma visão harmônica do neopitagórico Martianus Capella, século V d.C., e a escala abrange uma oitava completa. Ou seja, cada universo obedece a uma frequência, cada universo, cada realidade obedece a uma frequência e a um tom. É como um solfejo que abre portas para acesso a outra realidade. Isso Pitágoras já dizia: o universo é feito por uma matemática divina, e a matemática divina é feita com esses números e frequências e sons. É assim que se criam novas realidades, através da frequência, através da mudança de padrões vibracionais e de tons, acessa-se um novo mundo. O acorde é dirigido por Apolo como motor primeiro. As esferas são atravessadas ritmicamente
pela serpente egípcia da força vital. As suas 3 cabeças representam a trindade divina nas 3 dimensões do espaço e nos 3 aspectos do tempo. O Sol corresponde à tragédia e a Terra à comédia. Os antigos filósofos supunham que o universo era formado por uma total harmonia, em especial que havia uma oitava completa desde a Terra até o céu estrelado. Pensava-se que as 7 fases da oitava continham o universo, já que o número 7 combinava com a trindade divina e com os 4 elementos. A música não é mais do que conhecer a ordem de todas as coisas. Para Kepler, não subsiste qualquer dúvida de que ou Pitágoras fala hermeticamente ou é Hermes que fala pitagoricamente. Isso é bonito e, para resumir, novamente, representa o que eu já disse. A cada mundo, a cada realidade, equivale uma frequência, um solfejo, uma vibração. E esse padrão é o que abre a consciência para novas realidades. Assim funcionam as runas, assim funcionam as sefirotes da Cabala. Vamos abranger um pouquinho mais esse assunto com um novo texto chamado de A Música das Esferas e a Árvore da Vida. Como visto no texto anterior, que foi lido, o simbolismo harmônico da antiguidade constitui a tentativa mais séria de reconstituição dos fundamentos pitagóricos da música a partir das fontes neoplatônicas e da instituição da harmonia como uma ciência própria. Partiu da hipótese indefensável, segundo o qual o livro cabalístico da criação estaria na origem da multividência pitagórica. O Sefer Yetzirah trata dos 10 números primordiais, os Sefirotes, que associa as órbitas dos planetas. Para Pitágoras, o número de Sefirotes, que equivale a 10, é o número da totalidade. Para Pitágoras, são os intervalos consonânticos das oitavas, quintas e quartas que se encontram na origem da formação do universo. Os algarismos das suas proporções, 2:1, 3:2 e 4:3, constituem a divina diversidade dos pitagóricos, a que se dá o nome de tetractes. E considera-se a seguinte soma, que leva novamente ao número 10, que é o número de Sefirotes, e que constitui a tetractes de Pitágoras, que está sendo projetada aí na tela. Então, a tetractes segue a seguinte conta: 1 mais 2, mais 3, mais 4, igual a 10. Dizia ele: avancem do 1 até o 4 e surge o 10, a mãe primordial de todas as coisas. Para Pitágoras, o 10 era o número do Criador. Todo o ato da criação está contido nessa fórmula, desde a separação do elemento primordial na sua dualidade sexual, a sua reprodução na trindade geradora do espaço, até a sua completude nos 4 elementos. A tetractes é também a base da imagem da alma cósmica, a cuja estrutura Platão se referiu na sua obra chamada Timeu. Segundo o princípio da repartição das cordas, desenvolve-se aqui a matriz de todas as manifestações terrenas, como uma rede de coordenadas, de frações e de múltiplos. E, portanto, agora vamos entender o que é o Tetragramaton, o nome de Deus e suas manifestações, que são as Sefirotes. O Tetragramaton, o nome divino de Deus com os 4 caracteres JHVH, dito em inglês como Jehová, em português como Jeová, concentra em si toda a energia radical e plenitude de poder de que dimanou a criação. O universo visível, com sua multidão, gentes e criaturas, não é mais do que o verbo proferido. Todas as coisas resultam da combinação da permuta
dessas 4 letras. Através da articulação sucessiva do nome divino, surgiram os 4 universos, onde se localizam as Sefirotes, Azilut, Beriá, Yezirá e Asiá. Do nome da grande energia, jorram os 10 epítetos de Deus. Estes encarnam diversos aspectos da divindade, que por sua vez correspondem aos 10 algarismos primordiais, as Sefirotes, ou, quem preferir dizer, com linguagem mais cabalística, Sefirot. Agora, ao falar da permutação das 4 letras sagradas, vamos fazer um paralelo do porquê esse termo das 4 letras não está ligado a uma religião, está ligado a uma sabedoria. A Cabala é uma sabedoria ancestral. A sabedoria da árvore da vida é uma sabedoria ancestral. Ela pertence aos tempos antes dos tempos oficiais. Ela vem da Atlântida, depois recebida na Suméria por o que se chamou de Abraão, e depois também proferida e seguida pelos magos caldeus. E muito tempo depois é que foi incorporada dentro do contexto religioso judaico, embora seja, na verdade, um contexto à parte. Então, na visão da genética, nós também temos as 4 letras sagradas. É como ter o nome de Deus em nosso DNA. Toda a vida resulta da permutação de 4 letras em nosso DNA. A mensagem genética contida no DNA é formada por um alfabeto de 4 letras que correspondem aos 4 nucleotídeos, representados pelas letras A, T, C e G. Com essas 4 letras, é preciso formar palavras, é possível formar palavras que possuem o significado de aminoácidos. Cada proteína corresponde a uma frase, a um tom, a uma frequência, a uma música. Então, essas palavras são os aminoácidos e as pequenas proteínas, chamadas de peptídeos, que constituem posteriormente as proteínas maiores. Cada 3 letras, nós vamos chamar de trinca de bases, do DNA, corresponderia a uma palavra. Isto é, um aminoácido. É esse aminoácido que conversa com as células, conversa com o corpo, conversa com a matéria física e a transforma. Nesse caso, então, haveria 64 combinações possíveis de 3 letras, o que seria mais do que suficiente para codificar os 20 tipos diferentes de aminoácidos que existem e estão identificados. Matematicamente, utilizando o método das combinações, seriam então 4 letras combinadas 3 a 3, ou seja, 64 combinações possíveis. Interessante que esse também é o número de ideogramas do I Ching, que é um livro filosófico esotérico chinês. O código genético do DNA se expressa por trincas de bases que foram denominadas códons. Cada códon, formado por 3 letras, corresponde a um certo aminoácido. Dizemos que o código genético é universal, pois em todos os organismos da Terra atual ele funciona da mesma maneira, quer seja em bactérias, em uma cenoura ou no homem. Então, a permutação das 4 letras realmente fazem a vida como a conhecemos. E essas letras são também o tetragramaton. Vamos falar um pouco mais de Cabala, mas ainda bem superficialmente, apenas o conceito, porque não cabe aqui aprofundar-se nesses detalhes devido ao tempo. Vamos dar uma definição que serve para todas as outras árvores da vida, para todas as outras árvores conceituais de outros povos, de outras culturas, filosofias ou religiões. A Cabala, também conhecida como Kabbalah e outras formas de escrita, é uma sabedoria que investiga a natureza divina.
Cabala é uma palavra de origem hebraica que significa recepção. Os ensinamentos cabalísticos explicam as complexidades do universo material e imaterial, bem como a natureza física e metafísica de toda a humanidade. A Cabala mostra, em detalhes, como navegar por este vasto campo a fim de eliminar toda forma de caos, dor e sofrimento. Durante milhares de anos, os grandes sábios cabalistas têm nos ensinado que cada ser humano nasce com o potencial para ser grande. A Cabala é um meio, a filosofia da árvore da vida, a filosofia das runas, a filosofia de passagem por estágios de aumento de estados de consciência, a filosofia da aumento de frequência, vibração e ressonância. É um meio para ativar esse potencial. Chame-o pela técnica que quiser. Use a técnica que melhor lhe ressonar. Portanto, quais são os ensinamentos básicos da árvore da vida ou da Cabala? A Cabala ensina que, a fim de podermos reclamar as dádivas para as quais fomos criados para receber, primeiro temos que merecer essas dádivas. Nós as merecemos quando nos envolvemos com o nosso trabalho espiritual, o processo de transformarmos a nós mesmos na essência, ao nos ajudar a reconhecer as fontes de negatividade em nossas próprias mentes e corações. A Cabala nos fornece as ferramentas para a nossa mudança positiva. Assim, ela ensina a filosofia da árvore da vida, o conhecimento ancestral, inclusive das runas. Ensina que todo ser humano é uma obra em execução. Qualquer dor, desapontamento ou caos que existe em nossas vidas não ocorre porque a vida é assim mesmo, mas apenas porque ainda não terminamos o trabalho que nos trouxe até aqui. Esse trabalho, muito simplesmente, é o processo de nos libertarmos do domínio do ego humano e de criar uma afinidade com a essência de compartilhar de Deus. Na vida do dia a dia, essa transmutação significa desapegar-se da raiva, da inveja e de outros comportamentos reativos ligados ao ego, em favor da paciência, empatia e compaixão. Não significa abrir mão de todos os desejos e viver no topo de uma montanha. Não. Muito pelo contrário. Significa desejar mais da plenitude para a qual a humanidade foi criada para obter. O universo é abundante, é coerente. O homem tem que se tornar sua imagem e semelhança, abundante e coerente. Vamos falar agora rapidamente de um texto chamado A Escalada. A escalada do mundo denso, preso aos sofrimentos ligados à matéria e ao ego, para o mundo espiritual, o verdadeiro lugar onde o espírito habita na totalidade, na felicidade da integração, na unidade de todas as suas partes, de todas as suas frações, de seus pedacinhos que agora se reúnem, se juntam, tal qual foi explicado no e-book e videobook anterior. A árvore da vida pode ser vista como uma escada a ser trilhada em direção ao mundo espiritual, tal e qual descrito em Gênesis 28, 11 a 19. As escadas de Jacó, ou a escada de Jacó, a escada que ele caracterizou, é o meio pelo qual os anjos desceram à terra e retornaram para sua morada divina, prometendo-lhe a bênção de uma numerosa e feliz posteridade. Quando Jacó acordou, ele estava cheio de gratidão e consagrou o local como a casa de Deus. Da mesma forma, o sacrifício de Odin o levou a conhecer o segredo das runas, e mesmo tendo perdido um olho, em troca do conhecimento sagrado, a sua visão foi expandida, podendo agora ver além do mundo das formas e assim assumir o seu reinado com segurança e felicidade em Asgard. O caminho do mago, aquele que transmuta o metal impuro em ouro,
que lapida a pedra bruta, transformando-a na pedra filosofal e no elixir da longa vida, que representa a vida espiritual, a vida eterna. É o caminho do que se submete aos testes, às experiências que a vida proporciona, com entusiasmo e determinação. O estudo deve ser constante. A observação daquilo que nos acontece, o amor, a compreensão associada à sabedoria, conhecimento aplicado em experimentos de vida, serão os fatores transmutadores que nos levarão, através dos reinos, das dimensões, das sefirotes, das runas, das árvores da vida de cada um, a uma única realidade, a plenitude, a felicidade de saber que somos um com o todo, que tudo sabe. Chegando ao final desse terceiro e-book, ou videobook, deixo um grande abraço, permanecendo na esperança de que parte desses textos, pertencentes aos 3 trabalhos apresentados na sequência, possam ter sido úteis para o seu autoconhecimento e sirvam de ferramentas facilitadoras em suas próprias descobertas. Lembre-se de que a busca e descoberta é pessoal. Nada do que lhe é revelado de fato lhe pode servir se você não descobrir isso dentro de você. Com todo meu amor, deixo um abraço e aqui fica MC Pereda ou Maria Pereda. Até a próxima.